A primeira metade do livro de Êxodo conta a história do antigo Israel sendo resgatado da escravidão. E quando as pessoas dizem a história do Êxodo, esses são os capítulos aos quais se referem. Mas o livro tem uma segunda metade, na qual Moisés entrega os 10 mandamentos a Israel, junto com instruções para a construção de uma tenda sagrada. E o que conecta essas duas metades é essa história crucial. O povo de Israel está no meio do nada e acaba ao pé desse monte chamado Sinai. Aqui a presença de Deus desce dramaticamente sob a forma de uma violenta nuvem de tempestade. Mas vamos parar por um segundo e falar sobre esse conceito da presença de Deus, porque ele é muito importante para o resto do livro. No início da Bíblia, no Jardim do Éden, a humanidade estava na presença de Deus. Eles tinham essa relação próxima com ele e isso era bom. Mas a humanidade se rebela e a relação é rompida e o acesso à presença de Deus é perdido. Mas Deus prometeu a Abraão que ele restauraria a sua bênção para todas as nações. E isso inclui essa restauração do relacionamento e do acesso à presença de Deus. Então no Sinai a presença de Deus agora está aqui diante deles e na verdade é algo assustador. Ele está aqui para convidar Israel a essa relação única e próxima com ele. E a palavra usada para descrever esse relacionamento é aliança. É como um contrato legal entre Deus e Israel. E é único, porque até agora Deus não pediu a Israel que fizesse nada em troca, apenas que confiasse nele. Mas aqui nessa montanha, Deus vai pedir a Israel que faça algo. Muitas coisas, na verdade. Ele dá a eles um conjunto de leis que inclui os 10 mandamentos. E se eles obedecerem a esses mandamentos, eles se tornarão o povo que representará Deus para as nações do mundo. Como um sacerdote faria. Sim, na verdade é isso que Deus os chama a se tornarem, um reino de sacerdotes. Tudo isso está conectado à promessa a Abraão, de que sua família se tornaria uma bênção para as nações. Certo. Mas obedecer essas leis será difícil porque elas são muitas e definem um padrão muito alto. Mas se você parar para pensar, se alguém no mundo deveria ser capaz de fazer isso, são essas pessoas que experimentaram a graça e o poder de Deus em primeira mão quando Ele os livrou da escravidão. Eles concordam em obedecer aos termos, mas depois se recusam a entrar na presença de Deus porque ainda é, um pouco assustador. E como o povo não vai subir, Moisés sobe o monte sozinho para se encontrar com Deus. Mas Deus ainda quer estar com todo o seu povo, e então ele diz: tudo bem, se o povo não vem a mim, eu vou descer essa montanha para estar com todos vocês. E é por isso que ele ordena que Moisés construa esta tenda elaborada como um lugar onde a presença de Deus pode estar no meio de seu povo. E é por isso que a próxima coisa que vemos são 7 capítulos de plantas arquitetônicas extremamente detalhadas para essa tenda. É muito longo. Mas todos os detalhes são muito importantes e têm algum valor simbólico. Por exemplo, há todas essas imagens do Jardim do Éden dentro da tenda, que servem para lembrar que, quando você está na tenda, você está na presença de Deus. Depois temos outros 6 capítulos descrevendo como eles construíram a tenda, que na verdade só repetem as mesmas plantas, palavra por palavra. Agora vamos voltar um pouco, porque antes que a tenda seja concluída, tem essa história muito importante. Moisés está descendo um monte com os 10 mandamentos e as plantas nas mãos, e ele encontra Israel quebrando os 2 primeiros mandamentos da aliança. Não tenha outros deuses diante de mim, e não adore imagens de ídolos. Certo, então aqui estamos nós. Imediatamente depois de concordar com a aliança, eles estão realizando um ritual e adorando um ídolo. Então Deus diz a Moisés: quer saber? Isso não vai funcionar. Eu deveria simplesmente acabar com essas pessoas e começar de novo do zero com você. Mas Moisés lembra a Deus da sua promessa a Abraão e implora que ele os poupe, o que é uma conversa muito estranha. Por que Deus precisa ser lembrado de algo? Sim, parece estranho, mas esse diálogo está nos convidando para a experiência de Deus, de luto e de dor devido às ações de Israel. Ele poderia mesmo ir embora. Mas em vez disso, esse Deus escolhe a fidelidade às suas próprias promessas, mesmo sabendo que isso vai lhe custar. Então chegamos ao fim do livro. O tabernáculo é construído, a presença de Deus desce do monte para enchê-lo. E na cena final, Moisés tenta entrar no tabernáculo para estar na presença de Deus. Mas ele não pode, ele não consegue entrar e é assim que o livro termina. Por que ele não pode entrar? Esse era o principal objetivo. Quando Israel adorou o bezerro de ouro, foi como um tapa na cara da fidelidade de Deus. Então Moisés não pôde simplesmente entrar na tenda como se tudo estivesse bem. Ainda há um problema mais sério nesse relacionamento. Será que eles nunca conseguirão resolver os problemas e estar na presença de Deus? Bem, é disso que trata o próximo livro, Levítico.